Aí. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, pessoal aí da live. Muito prazer em estar de novo aqui com vocês para mais um atendimento, para mais uma reunião em nome de Jesus. Então, vamos começar. Tem 3 dias de atendimento. 4. Na terça e na quinta, às 20 horas. Na sexta, às 14. No domingo, às 9 iniciado. Por isso que eu falei, 4 dias de atendimento para adulto. Para quem é criança, só na quarta-feira. Desculpe. Nossa casa é sustentada pelo bazar, a livraria, a cantina, livraria barra biblioteca, a nossa cantina funcionando, onde temos salgadinho. Tem salgadinho hoje? Cadê a Léo? Deve estar lá, né, na cantina? Tem torta. Tem torta, né? Tem uma torta hoje. Então, quem sair lá na cantina e pegar depois do passe, tá bom? Alguém aqui é a primeira vez hoje de vir na casa? Mas mesmo assim, todos sejam muito bem-vindos. Temos um trabalho de orientação que é feito pelo celular para quem realmente quer conversar para poder fazer esse tratamento. Nós temos os nossos orientadores que vão fazendo as orientações, conversando, analisando e assim ajudando um pouquinho a mais a vocês, né? E nada como... Ai, gente, desliguem os celulares, por favor. Desculpem. Temos também ajuda com cesta básica. A pessoa tem que estar frequentando a casa. E tem as nossas arteiras, que tem um trabalho de fazer enxovalzinho, aquela saída de maternidade, em que elas ajudam as mãezinhas que necessitam. Nós aceitamos doações de lãs, linhas, né? Panos de prato, porque elas também pintam, que é um outro trabalho que elas fazem também, certo? Esqueci alguma coisa? A rifa. A rifa. Você já viu o quadro aqui do lado? Tem um quadro aqui do lado muito lindo, que a gente está com a rifa lá na livraria. Quem quiser nos ajudar, é só ir lá e assinar o número, ajudar a nossa casa um pouquinho, tá bom? Agradeço a todos a presença. E nesse instante eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, vocês aí também da live, fecha os olhinhos, vamos relaxar um pouquinho, elevar o nosso pensamento a Jesus, nos ligarmos a Jesus, a Deus, a espiritualidade, e vamos nos envolvendo com muito amor, com muita paz, com muita benevolência. Nesse momento, essa serenidade, de paz, de união, de refazimento, para darmos início aos nossos trabalhos de hoje, com a nossa palestra. Será ministrada pela nossa irmãzinha Cátia. Graças a Deus, graças a Jesus, todos sejam muito bem-vindos. E vamos receber a nossa irmãzinha Cátia, que fará a nossa palestra de hoje, que é o capítulo 91 do livro Vinha de Luz. Eu não peguei o livro. Eu não peguei o livro hoje da moça. É migalha e multidão.
Vamos lembrar aí de Jesus, certo? Não é isso, Kátia? Vamos lembrar de Jesus. Migalha e multidão. Do que vocês lembram de migalha e multidão? Quando ele está na montanha, que tem todo aquele povo, e ele só tem 5 peixes e um pedaço de pão. É mais pão menos peixe. É mais pão menos peixe. 4 pães e um peixe, não é? 5 pães e 2 peixes. 4 pães e a multiplicação. Exatamente. Fiquem à vontade, gente. Fiquem bom. Não faz mal. A ordem do fator não altera o produto. Deus que multiplica. Boa tarde a todos, a todas. É mais um encontro nosso de sexta-feira, né? Sempre procurando nos melhorarmos. Nós estamos aqui hoje porque nós temos a boa vontade de nos melhorarmos. Isso é muito bom, né? Recebemos, nós precisamos melhorar cada vez mais essa existência. Como a Elisana falou, mais um estudo do livro Vinhas de Luz, que não está aqui. É um livro, é obra de Emmanuel, fotografado pelo médium Chico Xavier. Essa obra de Emmanuel é muito interessante, ela é muito boa, porque assim, a Bíblia é muito complexa, né? A gente até trouxe a Bíblia hoje aqui, a gente tem medo da Bíblia, né? Geralmente a Bíblia fica onde? Na estante da nossa casa, aquele livro grosso, né? Ou fica aberta, a gente vai nas casas, vê a Bíblia aberta, juntando poeira. Aí Emmanuel pega e faz essa obra, onde em cada capítulo ele vai falar sobre um trecho da Bíblia, né, sobre um acontecimento, e faz com que nós ficamos mais próximos dos ensinamentos de Jesus e nem com tanto medo desse livro, né? Não é verdade? Eu também tinha muito receio da Bíblia, até que eu fiz o curso aqui na casa, aprendi do Evangelho, e eu vi assim, que ele pode ser mais próximo de nós do que nós podemos imaginar. Então, Emmanuel, cada capítulo ele pega um trecho e reflete, e faz com que nós consigamos entender melhor esse livro aqui. Tá bom? Então, a lição de hoje é o capítulo 91, que tem o título Migalha e Multidão. Antes de começar a ler, eu acho bastante interessante vamos pensar um pouquinho sobre o título, Migalha e Multidão. Quando eu penso em migalha, vem logo o quê? Migalha de quê? Pão. De pão. Né? Quem faz migalha de pão? É o pão inteiro? As migalhas, as casquinhas, os farelos, os pedacinhos daquele pão. Pouquinho, pouca coisa. E quando eu penso em multidão? Um monte de gente, né? Muito grande de pessoas. E aí, Emmanuel pega com esse título, Migalha e Multidão. Ele associa uma palavra à outra. O que você está querendo dizer com isso? Será que com pouco a gente consegue fazer muito? Né? E aí, nós vamos encontrar hoje essa lição na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 19, mais precisamente o que eu vou ler agora, mas depois eu vou ler completo para a gente poder entender de onde eu tiro esse trecho, porque ele sempre começa com um título, depois ele tem uma introdução, que é um comentário que ele faz sobre o assunto que ele vai tratar. Para que a gente tenha vontade de ler. A introdução serve para isso, para poder aguçar, para estimular a nossa vontade de ler. Sabe quando a gente vai no supermercado e tem aqui a moça que fica ali dando uma degustação? Aí ela te dá um pedacinho para quê? Para que você tenha vontade de comprar, vamos dizer, o bolo inteiro. Então a introdução é isso. É um pouquinho do que vai ser falado para que você tenha vontade, estímulo de ler o restante. E a introdução é o seguinte. Jesus, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, sobre a grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão.
Então é o momento em que Jesus fala que a multidão se assente na relva, na grama, né? E ele pega esses pães, esses peixes, e ele ergue ao céu em forma de gratidão ao Pai pelo alimento. E como isso vem desse versículo aqui da Bíblia, que eu vou ler para vocês completinho, tá bom? Então, tá aqui a Bíblia, tem o Antigo Testamento e o Novo. Aqui eu tenho Mateus. E repete o seguinte, a primeira multiplicação dos pães. Então, Jesus, ele ia viajando de barco, ele foi para o deserto. Um deserto afastado, um lugar deserto e afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram da cidade seguindo a pé. Assim que desembarcou, Jesus já viu uma grande multidão. E tomado de compaixão, curou seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede das multidões para que vão ao povoado comprar alimento para si. Mas estava entardecendo, a multidão seguiu Jesus a pé, né? Ficou sabendo, foi atrás. Então, olha, Jesus, está escurecendo. Então, se despede da multidão, para que eles possam procurar no povoado alimento. Né? Mas Jesus lhes disse: não é preciso que vão embora. Dai-lhes vós mesmos o que comer. Ao que os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes, mestre. Disse Jesus: traze-os aqui. E tendo mandado que as multidões, aí vem o trecho que eu li, e tendo mandado que a multidão se acomodasse na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães, deu aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então dá para a gente ver aqui o poder, né, o magnetismo de Jesus. Jesus consegue alimentar todo aquele povo com o alimento do corpo, foi com os pães e o peixe, e com o alimento da alma, com suas palavras. Né? Jesus tem esse amor, essa força, esse senso de justiça, capaz de segurar toda aquela multidão ali a tarde inteira, em busca do alimento do Espírito. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Muitos de nós nós não almoçamos, mas nós viemos aqui buscar o alimento do quê? Do Espírito. Tá bom? E aí vem Emmanuel, e vai começar. Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico aqui na Terra, né? Trabalhou lá de Chico, escreveram várias obras, todas essas obras que nós conhecemos, estamos estudando. Emmanuel começa dizendo assim: ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos abundantemente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Ou seja, a gente às vezes está em casa, né? De repente, chegam uns parentes. Tem um monte de parentes, fala assim, meu Deus. Aí você percebe que eles vieram para o café, e daqui a pouco eles vão ficar para o almoço, e quem sabe, para a janta. Aí você fala, e com muito amor, com muito carinho, a gente costuma falar, onde come um, come 10. E aí nós fazemos a multiplicação da comida. E de repente aquilo que era tanto, todo mundo se sacia, todo mundo fica feliz. E a comida rendeu na panela. Não é? Somos Jesus Cristo, somos filhos do Mestre. Temos também essa capacidade.
E nesse momento, Jesus, ele nunca perdia a oportunidade de orientar seus discípulos. E o que ele faz? Ele incentiva todos a distribuírem aquilo que no momento possuíam. O mestre não perde nenhuma oportunidade para ensinar alguma coisa. E ele aproveitou. Ele falou assim, olha, não vamos mandar esse povo embora. Dai-vos vós o que comer. E aí os discípulos falaram, mas como? E aí Jesus ensina novamente a fraternidade, a solidariedade. Somos todos irmãos. Fraternidade é essa irmandade. Temos que ser solidários. Aquele que tem, reparte com aquele que tem pouco ou nada tem. E hoje, quem são os discípulos de Jesus? Vocês podem me dizer? Quem são os discípulos de Jesus hoje? Naquela época eram os apóstolos, onde Jesus ensinou com essa lição a solidariedade. E hoje? Quem são os apóstolos de Jesus aqui na Terra? Vocês têm uma ideia? Quem passa a palavra, não? E quem é que passa a palavra? Só o padre? Não. O pastor? Todos os estudiosos, né? Todos os estudiosos? Todos nós. Todos nós. Nós somos os discípulos de Jesus aqui na Terra hoje. Começou lá, com os apóstolos. Depois eram seus seguidores. Nós somos seus seguidores. Nós somos os discípulos de Jesus hoje. Então, esse ensinamento serve para que nós também compreendamos que nós temos capacidade, sim. Capacidade de ofertar. Ah, mas eu tenho tão pouco. Mas ninguém tem tão pouco que não tenha algo a dar. E é essa lição. Migalha e multidão. Todo mundo tem um pouco para dar. Todo mundo tem um pouco para doar. Tem um pouco a ofertar. E aí Emmanuel segue. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, a aluvião seria a inundação de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa crer na migalha de bem que possuímos em nós mesmos. Essa inundação de males que nós criamos para nós, para as nossas vontades. Nós vemos aqui sucessivamente várias encarnações e continuamos errando e acertando, errando e acertando. São a sucessão de nossas existências. Custa crer a migalha de bem que possuímos. Nós possuímos sim. Nós temos aqui dentro. Mesmo diante de todas essas imperfeições, nós temos aqui. E essa migalha com Deus é muito. Aí ele continua falando assim, Emmanuel. Essas imperfeições, aquela que corrói, aquela que traz enfermidade, aquela que surge o fracasso, que manifestam expressões múltiplas do crime. São tantas as nossas imperfeições. Como atender às necessidades complexas, ele diz. O ser humano é complexo, já ouviu falar? O ser humano é complexo, o ser humano é muito complicado. A gente ajeita uma coisa, desajeita outra. A gente começa a pensar bem, mas daqui a pouco a gente já cai a nossa vibração. Então, o ser humano ele é muito complexo. O Emmanuel falou como atender às necessidades da humanidade. E muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. A tarefa de se melhorar, a tarefa de procurar o melhor para si. Muitas vezes a gente foge disso. Porque quando você tem que melhorar, você tem que perceber aquilo que você tem que melhorar. E nem sempre nós estamos abertos às nossas falhas. É difícil, a gente aponta sempre o dedo para as falhas do outro, mas e as nossas? Então ele diz aqui, muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. A tarefa de se melhorar, a tarefa de encarar as nossas sombras. Eu sempre falo que nós precisamos encarar as nossas sombras para saber lidar com essas sombras. Não adianta você mascarar que você é bom, que você é isso, que você é paciente. Você tem que conhecer também o seu lado sombra. Que é isso que você precisa mexer. O outro está bom. O que eu tenho de bom está ótimo. Mas é o que eu tenho que não é bom, é que eu preciso melhorar. E aí ele continua.
ele fala, né, que somos, eu falei, somos um conjunto de imperfeições, temos desajustes de todos os tipos, desajustes emocionais, alguns desajustes morais, né, estão ligados com o crime, algumas coisas mais sérias. E aí tem uma coisa muito interessante que eu queria comentar, é sobre Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um soldado e foi um dos maiores perseguidores dos seguidores de Cristo. Mas Paulo de Tarso se encontrou com Cristo e ele mudou, virou um novo homem. De Saulo virou Paulo. Eu não sei se é na carta aos Romanos, mas tem uma fala de Paulo que eu acho muito interessante, que eu anotei aqui, que serve muito para nós. Onde Paulo diz: por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço? Você fala assim, mas por que eu fiz de errado? Eu não queria fazer isso. O Paulo vem falando muito bem. Por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço? Não somos igual a Paulo. Paulo, naquela época, depois que ele teve esse encontro com Jesus, Paulo virou seu maior pregador. E Paulo era perfeito? Não. Paulo e nós somos a mesma. Nós estamos o quê? Combatendo os males que tem dentro de nós. E Paulo fazia isso. Por enquanto que ele pregava, né, ele distribuía as migalhas do bem que ele tinha, um pouquinho de bem que ele tinha dentro dele, foi aumentando cada vez mais, né, de tanto fazer o bem, ele ia combatendo os males. Então não precisa ser perfeita, você não precisa ser perfeito, cada um de nós não precisamos atingir a perfeição para poder fazer o bem. É no dia a dia, combatendo os nossos males, combatendo as nossas imperfeições, mas fazendo bem. E de repente nós vamos estar fazendo mais bem do que mal, tanto a nós como ao próximo. Então essa fala de Paulo eu acho muito interessante. Então, vem de encontro com a gente, não é? Nós temos esse combate diário. E às vezes a gente fala, não gostaria de ter feito isso, por que eu fiz? Ah, não vou pensar nisso agora. Não, pensa. Para, reflete. Todos os dias, será que eu dei atenção às pessoas? Será que eu recebi as pessoas bem? Será que a atitude que eu cometi foi meio intempestiva? Deve ter pensado antes de falar. Nós precisamos fazer essa reflexão diária. Porque no outro dia a gente não reincida no mesmo erro. Então vamos ser Paulo. Combater, mas trabalhando nos desígnios de Deus. E aí Emmanuel segue falando o seguinte: entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, se nós caminharmos para o Senhor, as migalhas de suas luzes, ou seja, das nossas luzes, é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. De vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. Essas lindas palavras de Emmanuel, o que ele está dizendo? O seguinte: se nós caminharmos junto com o Senhor, Jesus vai perceber a nossa boa vontade em fazer o bem. Aquela dedicação que nós estamos demonstrando, mesmo que nós sejamos aquela luz pequenininha ainda, Ele multiplica, Ele nos dá força. Nós conseguimos iluminar multidões. Nós conseguimos ajudar multidões com alimento espiritual, com alimento material. Então é isso que Ele quer dizer. Ele abençoa o patrimônio pequenino. Mesmo nossa pouca evolução, Ele fala, nossa, esse filho está dedicado, está procurando se melhorar, está seguindo os meus ensinamentos. Então eu vou multiplicar as suas forças para que ele possa enfrentar o dia a dia, para que ele possa se modificar. E quando a gente se modifica, a gente modifica o ambiente que nós estamos inseridos. A migalha e a multidão, o pouco, ele pode ajudar muitos. Uma gota não faz um oceano, mas várias gotas fazem um oceano. Então você faz o bem, um pouquinho que você pode fazer, você.
de repente o mundo está transformado. O mal não está tão presente, porque o mal é a ausência do bem. Se nós começamos eu vou me melhorar a cada dia, então o bem vai aumentando. E daqui a pouco o nosso planeta de pai de provas e expiações vai passar por um planeta de provas e expiações, vai passar por um planeta de regeneração, onde o mal não está tão presente, onde as pessoas que estão nesse planeta já se preocupam mais em não fazer o mal. Elas já estão mais conscientes do que o bem pode causar em suas vidas. Continua. Aí ele fala novamente: a massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Palavras difíceis, né? Ou seja, a massa das nossas imperfeições não dá para a gente ainda avaliar, né? São muitas coisas. Aí ele continua: há moléstias, há deficiências, há ruínas em toda parte. Mas é imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas do bem. Nem tudo está perdido. Somos filhos de Deus. Então, às vezes a gente fica em casa assim: nossa, mas eu tenho tanto defeito. Mas eu tenho alguma coisa de bom. Nossa, eu sou generosa, eu sou carinhosa, eu sou atenciosa. Às vezes na nossa rua a gente percebe uma pessoa, tem aquela pessoa que fala mal da vizinhança inteira. Mas quando acontece alguma coisa, ela é a primeira a correr para socorrer. Não é verdade? É a primeira, às vezes você não tem coragem, mas aquela pessoa vai. Então todos nós, no meio de nossas imperfeições, nossos desajustes emocionais e morais, nós temos assim a migalha do bem. É pouco? Não, já tem alguma coisa ali. Só nos compete a multiplicar essas migalhas. E continuando. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais do que toda a multidão de males do mundo. Olha como são valiosas as migalhas do bem, esse bem que está dentro de nós. Mesmo ali abafado por tantas imperfeições, ele está ali presente. O título vem nos mostrar que a serviço do Pai, nossas migalhas podem aliviar multidões, podem trazer a paz, o consolo. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Esse texto mostra novamente a solidariedade de Jesus por nós. Ninguém tem tão pouco que não possa ter algo para dar. E olha o amor que Jesus tem por nós. Ele nunca nos abandona. Mesmo sabendo das nossas imperfeições, Ele sabe que nós temos aqui algo guardado. Mesmo que sejam migalhas, mas que nós podemos, com esse amor que nós temos aqui, fazer o bem. Então, esses nossos estudos toda sexta-feira não é para você ficar triste. Nossa, quantas imperfeições eu tenho. Onde é que eu vou melhorar? Não. Essas lições sérias para que a gente perceba que nem tudo está perdido, que Deus está aí, Ele nos ampara. É sempre um momento, é sempre hora de nós nos melhorarmos. Ele acredita em nós, Deus habita dentro de nós, nós somos filhos dele. Acreditamos no seu Filho Jesus. Por isso estamos aqui. Não é da boca para fora. Porque as palavras são bonitas. Mas o que importa são as nossas atitudes. Eu estudei para falar isso para vocês. Mas a primeira é ter contato com essa lição fria. Eu percebo também que no meio de tantas imperfeições, tem aqui um bem. E que pode melhorar. De migalha pode ser, pode virar um pão inteiro. Eu posso fazer a multiplicação do bem dentro de mim. Se sou filha de Deus, né? Se sigo os ensinamentos de Jesus, Jesus multiplicou, eu também posso multiplicar. Foi isso que ele fez aos seus apóstolos. Ele falou assim, foi Jesus que distribuiu os pães, os peixes? Não. Ele falou assim, dai-vos vós esse alimento.
Então, por mais que Jesus tenha multiplicado, quem é que fez a multiplicação para cada um? Foram os apóstolos. E nós somos os apóstolos de Jesus hoje. Então, ele confere todo o alimento, tudo de bom que tem na natureza, em nossas mãos. E cabe a nós o quê? Fazer a multiplicação. A multiplicação do bem, a multiplicação do amor. Todos nós sabemos os acontecidos, né? A tristeza que acometeu o litoral norte. Né? Nós não sabemos o que aconteceu, mas só sabemos o que aconteceu. E que ali aqueles que não têm nada, até sem os familiares, estão ali ajudando. Então, no meio de tanta tristeza, no meio de tanta tragédia, já perdeu tudo, mas mesmo assim ainda tem ali a força. O que é a força? Quem é que dá essa força? É a fé. É Deus. Mesmo sabendo que passamos por provações, por dificuldades, nós sabemos que nós vamos passar aqui. Nós viemos aqui para isso. Para passar por dificuldades, sim. Mas o verdadeiro herói é aquele que passa pela batalha. Então a gente reclama, mas por que acontece isso na minha vida? É necessário para que a gente possa crescer, para que a gente possa se fortalecer diante das adversidades que a vida vai trazer. Então não vamos reclamar mais das dificuldades, das adversidades, vamos focar e multiplicar o bem que nós temos dentro de nós. Vamos pensar em fazer o bem. Por enquanto nós estivermos preocupados em fazer o bem, nós não estaremos fazendo o mal para nós, muito menos para o outro. Ah, então o que eu tenho que fazer para a minha vida melhorar? Faça o bem. Ah, mas eu fiz tão bem a tal pessoa, e essa pessoa me retribuiu de tal maneira. Não importa. O bem que você fez para ela, ele vem, o universo traz para você de outras pessoas. De repente nós recebemos a ajuda de uma pessoa que nós não conhecemos. Estende a mão e nos ajuda. Fala assim, meu Deus, é que eu mereço? Merece sim, você estendeu a mão, você ajudou. Mas ajude sem segundas intenções. A gente tem a mania de ajudar esperando o retorno. Eu acho bonito o amor que uma mãe tem. A mãe ama incondicionalmente. Ela não pede nada em troca. O filho pode ser rebelde. Ela continua amando. Nós vamos fazer igual as mães. Vamos ajudar sem esperar o retorno. Fazer o bem simplesmente por fazer o bem. Então essa é a palavra de hoje. Com pouco nós podemos fazer muito. Jesus confia em nós. E agora é só seguir a caminhada, fazendo o bem. Graças a Deus. Então agora, já escutamos essa palavra, né? Nós vamos levar os pensamentos ao Pai mais uma vez e vamos vibrar. O que é vibrar? É quando eu mando alguém o meu amor, o meu carinho, a minha energia. Nós somos energias, então vamos vibrar mandando energia. Vamos vibrar o quê? Vamos vibrar amor, vamos vibrar paz, harmonia, fraternidade. Equilíbrio esse planeta que passa por tantas transformações. Amor, harmonia para a fauna, dos nossos animais, para a flora, para a nossa natureza. E para toda a humanidade terrestre. Encarnada, desencarnada, pois não estamos sós aqui. Teremos também perdão, que possamos perdoar. Perdoar os nossos inimigos, e que também nós possamos também ser perdoados. Mas perdoar com amor. Teremos também paz, a paz mundial diante de tantas guerras. Para a expansão do Evangelho de Jesus, Jesus chega a todos os povos, todos os lares, chega aos nossos corações. Para que um dia haja uma única religião no planeta, a religião do amor. Vamos vibrando paz, equilíbrio, harmonia e força de vontade para se melhorar,
aos nossos irmãos que estão nas cadeias, as cadeias físicas e as cadeias espirituais. Vamos lhe dando amor, harmonia e aceitação da nova morada aos irmãos que estão passando para a pátria espiritual, bem como aqueles que estão chegando ao plano físico. Vivemos muito intensamente amor, paz, harmonia, equilíbrio, saúde, força de vontade para se modificar e se melhorar. Fé em Deus e em Jesus. A todos os nossos irmãos que estão doentes, doentes do corpo, físico e doentes do espírito. Os prontos-socorros, as casas de saúde, asilos, orfanatos, em seus próprios lares. Pedimos amor, irmãos, paz, harmonia, equilíbrio, saúde, força de vontade para se modificar. E podemos pensar agora, cada um pode pensar em uma pessoa, uma família, a quem gostaria de mandar muito amor, muita paz, muita saúde, muita harmonia. Com a permissão do Plano Maior, vivemos por nós mesmos. Agora vamos solicitando humildemente a Jesus, bem como aos companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste grupo de oração, aos nossos mentores da casa, do caminho, aos nossos mentores familiares e pessoais, que façam em nós o tratamento espiritual que estamos necessitando, nessa nova fase da vida, através de um passe espiritual, um passe coletivo, que todos estamos recebendo agora. Vamos sentindo esse passe, vamos sentindo essa energia, essa paz, que irá nos curando dos nossos problemas físicos e espirituais. Cada um de nós vai receber aquilo que precisa, sempre levando de acordo com o nosso merecimento, na hora certa, no momento exato. Mas nós estamos desamparados. Nós somos filhos do Pai de infinita bondade, olhar por todos nós que estamos aqui na Terra, que possamos seguir sempre o seu caminho, que possamos ter dentro de nós o seu amor, esse bem que está aqui, que basta só ser multiplicado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Obrigada.